Oi, gente, tudo bem com vocês? Me chamo Joaquim. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Espiritismo para Todos. O tema de hoje é penas e gozos futuros. Separei algumas perguntinhas do Livro dos Espíritos para a gente poder refletir sobre esse tema juntos, um tema que é tão importante, que a gente fala tanto no nosso dia a dia, não só nós espíritas, né, e não só nós religiões espiritualistas, né, que falam sobre reencarnação, mas as pessoas no geral, porque muitas vezes, mesmo pessoas que não acreditam em reencarnação, elas acabam falando, se acontecesse de acontecer a reencarnação, sobre como que seria essa relação. Então a gente não vai falar exatamente sobre por que a gente reencarna, porque isso é outro tema, mas sobre o que a gente acarreta nessa vida que pode vir para uma próxima encarnação, por exemplo, que é justamente o que nós somos recompensados, que são nossos gozos de vidas futuras, e as nossas penas, que são as coisas que a gente, nossos débitos, as coisas que a gente tem que pagar em próximas vidas, né? Então, vou ler 3 perguntinhas aqui com vocês que falam bastante sobre esse tema para a gente poder refletir um pouquinho. Antes de ler efetivamente as perguntas, eu queria fazer alguns comentários acerca do tema, que dentro da doutrina espírita, muitas vezes a gente não busca as informações exatamente onde a gente tem que buscar. Isso não só na doutrina espírita, mas em vários outros lugares. Mas eu acho que a gente tem que ter essa consciência de nós, enquanto espíritas, para a gente poder buscar fontes corretas, né, para as nossas informações. Quando a gente fala desse tema, penas e gozos futuros, a gente tem que buscar na própria doutrina espírita falar sobre esses débitos das nossas próximas encarnações, ou sobre coisas positivas que nós acarretamos com essa encarnação. Porque as coisas não são preto no branco. A gente não pode julgar que a gente sabe o que vai acontecer na próxima vida, ou que o que aconteceu numa vida passada, simplesmente por achismos, que é muitas vezes o que a gente faz. E eu me incluo nesse agente, né, nisso que a gente faz, porque acaba que é rotineiro, é costumeiro. Só que quando a gente lê o Livro dos Espíritos ou outros livros da doutrina espírita, a gente vê que muitas vezes as coisas não são preto no branco, como eu disse. Não é porque a gente costuma muitas vezes ter esse estereótipo, né, de que se você fez coisa X nessa vida, coisa X vai acontecer com você numa vida futura. Sendo que, assim, existe todo um planejamento espiritual para sua próxima vida. A gente muitas vezes está tão envolto quando alguma coisa ruim acontece com a gente, em relação a fazer com que outra pessoa pague por essa coisa ruim que aconteceu com a gente, que a gente esquece que essa pessoa também é um ser humano assim como nós, que tem débitos, que tem coisas ruins que ela fez, mas que também tem muitas coisas boas, e que essas coisas boas também vão ser levadas em consideração. Então, dando um exemplo para poder elucidar tudo isso que eu falei, digamos que você foi assaltado. Você foi assaltado, vou dar um exemplo bem pequenininho pra gente não pesar muito o clima. Você foi assaltado e nisso, o que você espera? Um certo sentimento de vingança, né? De eu quero que alguma coisa aconteça com essa pessoa. Então você pensa, o que vai acontecer com essa pessoa pode não ser nessa vida, mas Deus é justo, então alguma coisa vai acontecer com essa pessoa na próxima vida dela, por ela ter me assaltado, por ela ter cometido esse ato ruim. Sendo que a gente não sabe a índole da pessoa além daquele assalto. É claro que isso é uma atitude muito ruim, que a gente tem que condenar e tal, mas você conhece essa pessoa fora desse assalto? Você sabe o que ela vai fazer, o que ela já fez e o que ela vai fazer depois que ela te assaltou? Se ela vai mudar a índole dela, se vai acontecer alguma coisa na vida dela que vai fazer ela abrir os olhos e enxergar a vida de uma maneira diferente, a gente não sabe. Então, muitas vezes a gente acha que as coisas são preto no branco. Se você cortou o braço de alguém numa vida, a pessoa na próxima vida não irá ter o braço, sabe? Muitas vezes a gente coloca as coisas nessas escalas em relação a coisas que vão acontecer na próxima vida. Sendo que, assim, eu acho que isso não é um pensamento que a gente tem enquanto espírita, porque a gente está pensando justamente num sentido de que as pessoas precisam pagar pelas coisas que elas fazem, mas não no sentido de justiça, e sim no sentido de vingança. A gente sempre precisa diferenciar justiça de vingança, porque justiça é uma coisa que vai acontecer, que precisa acontecer, e que
Acontece para que nós nos melhoremos enquanto seres humanos. É o que é justo. Mas agora, vingança tem a ver com o que a gente acha que deveria ser feito, e não efetivamente com o que deve ser feito. Então, quis falar um pouquinho sobre isso antes de ler as perguntas, porque muitas vezes quando a gente fala sobre coisas que irão acontecer nas nossas próximas vidas, né, a gente tem o costume de acreditar que as coisas vão ser sempre do jeito que a gente quer, né? Então, vamos às perguntas agora. A primeira pergunta que eu queria ler é a 966 do Livro dos Espíritos, que fala justamente sobre isso que eu tô falando agora. Por que das penas e gozos da vida futura faz o homem, às vezes, tão grosseira e absurda ideia? Aí a resposta é a seguinte: inteligência que ainda não se desenvolveu bastante. Compreende a criança as coisas como o adulto? Isso, ademais, depende também do que lhe se ensinou. É aí que dá a necessidade de uma reforma. Muitíssimo incompleta é a vossa linguagem para exprimir o que está fora de vós. Teve-se então que recorrer a comparações, e tomastes como realidade as imagens e figuras que serviram para estas comparações. À medida, porém, que o homem se instrui, melhor vai compreendendo o que sua linguagem não pode exprimir. Então é justamente isso. As coisas não são, basicamente, as coisas não são preto no branco. Nem sempre o que a gente acha que vai acontecer é efetivamente o que vai acontecer. Nem sempre o que a gente pensa que é melhor é o que é melhor, né? A segunda pergunta é a 967, também do Livro dos Espíritos, em que consiste a felicidade dos bons espíritos, né? Porque a gente falou muito de pena, mas a gente não falou dos gozos futuros, né? Em conhecerem todas as coisas, é a resposta. Em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer uma das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. Mas calma. Porque quando a gente fala disso, a gente pensa que a gente não pode, então, sentir nossos sentimentos, né? Que a gente não pode sentir o ciúme, a inveja e a ambição. A gente ainda não chegou nesse nível, né? A gente ainda não chegou nesse patamar de não sentir esses sentimentos. Eu sou do time que acha que todos os sentimentos são muito válidos. Eu acho que nós temos que sentir esses sentimentos, sim, né? No estágio evolutivo que nós estamos, mas nós precisamos saber a forma de lidar com eles. E lidar com eles da melhor forma, para que isso não afete nossas relações com outras pessoas, por exemplo. E para que esses sentimentos efetivamente com o tempo vão desaparecendo. Ao longo de que nós, da maneira que nós começamos a entender o porquê esses sentimentos acontecem, a maneira como esses sentimentos acontecem, a gente começa a entender um pouco melhor eles e começa a deixar de lado eles, a deixar de sentir, porque aquilo vai parecendo uma coisa muito banal pra gente. Mas no estágio que a gente tá, é muito comum a gente sentir ódio, ciúme, inveja. Quem não? Quem nunca, né? Quem não? Vamos lá. Continuando a resposta. O amor que os une lhe é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. Olha que sonho! São felizes proporcional à elevação de cada um. Somente os puros espíritos gozam exato da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral, que é justamente isso que eu acabei de falar agora. Então, continuando, os que já estão bastante adiantados compreendem a aventura dos que os procederam e aspiram a alcançá-los, mas essa aspiração lhes constitui uma causa de emulação, não de ciúme. Sabem que deles depende consegui-la e para conseguirem trabalham, porém com a calma e a consciência tranquila, e ditosos consideram por não terem que sofrer mais que os maus. Então é justamente isso, é esperar nosso momento. Enquanto a gente espera o nosso momento, a gente trabalha. Porque através desse trabalho, que trabalho é esse? Trabalho no bem, trabalho na caridade, que a gente vai alcançar esses estágios evolutivos. Tudo é com o tempo. A gente tem a mania de ser muito ansioso em relação a muitas coisas e às vezes até mesmo em relação à nossa evolução. Tudo vem com o tempo. Tudo tem seu tempo. Até pra gente evoluir. A questão é que a gente tem que continuar tentando e a gente tem que continuar trabalhando. A última pergunta é a 970, do Livro dos Espíritos também. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos anteriores? Agora vamos falar um pouquinho dos sofrimentos. São tão variados como as causas que os determinam e proporcionam
e proporcionados ao grau de inferioridade. Como os gozos são os de superioridade. Podem resumir-se assim: invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem, verem a felicidade e não poderem alcançar, pesar, ciúme, raiva, desespero, motivados pelo que impede de ser ditosos, remorsos, a ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos que não podem satisfazer. Eis o que os tortura. E no final, o que os tortura não é o fato de que eles não conseguem porque alguém chegou para eles e falou que eles não podem, e sim o fato de que eles muitas vezes não entendem como conseguir. Não entendem como conseguir, nós não entendemos às vezes como conseguir passar por essas más inclinações que a gente tem, e no final não depende de outra pessoa além de nós mesmos. Nossos débitos e nossas virtudes de próximas vidas não dependem de outras pessoas além de nós mesmos. Então é isso. As 3 perguntinhas que eu queria ler e alguns comentários acerca disso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima vez.